desse momento. Bom, a partir desse momento, então, a gente está gravando a nossa aula. Hoje é dia 12 de maio de 2020. Nós estamos na semana 13 do AVA, né, nosso encontro de número 13. E eu vou falar com vocês a respeito das genéticas relacionadas aos cromossomos sexuais, que são as heranças ligadas e influenciadas pelo cromossomo X e a herança restrita ao cromossomo Y, né? Portanto, vocês vão encontrar isso com o nome de herança restrita ao Y, né? Ou herança restrita ao sexo, ou ainda herança influenciada ao X, ou herança influenciada pelo sexo, ou ainda herança ligada ao X, ou ainda herança ligada ao sexo, tá? Os termos influenciado, ligado ou restrito é que vão caracterizar cada um dos tipos dessa herança. Então é importante prestar atenção nesses termos para poder compreender essa matéria. No primeiro momento, eu vou falar com vocês a respeito da nossa disposição do horário, tá? Deixa eu mostrar um cronograma para vocês rapidinho, que é esse aqui. Bom, nós estamos na semana do dia 11, né? Hoje é dia 12, mas nós estamos na semana 13. Aqui eu coloquei todas as segundas-feiras, tá bom? Então, essa semana do dia 11, ela começa na segunda-feira, dia 11, e vai até a sexta-feira, que é dia 15, né? Então, da semana do dia 11 até o dia 15, nós temos esse conteúdo aqui. Nós temos pela frente, pelo menos mais 3 semanas, que são as 3 semanas corridas que vão fechar até a aula 16ª do AVA, né? Nós temos 16 encontros preparados na apostila, então a gente encerra o conteúdo. E nós temos depois, no dia 8/6, a semana das provas do tipo DI, para as disciplinas interativas. Nessa semana, é habitual que não tenha aula, né? Já que os alunos estão em prova. Então nós vamos poder avaliar nesse momento, se tiver alguma dúvida, alguma situação assim, e a turma de vocês não tiver matriculado em curso DI, nós podemos fazer uma revisão, né? E aí, na semana do dia 15, nós vamos fazer a nossa semana de prova. Quer dizer, nós temos um mês pela frente para encerrar o nosso semestre. A respeito das aulas serem presenciais ou online, eu acredito que, nesse momento, nosso curso vai se encerrar de forma online, tá? Há um decreto do governo do estado de São Paulo que estica a quarentena até o dia 31, né, desse mês agora, vigente. Isso já jogaria a gente até aqui a 15ª semana, né? E a educação, sobretudo em sala de aula, talvez seja uma das últimas instituições assim a voltar de forma presencial, né? Então, provavelmente nós vamos encerrar nosso semestre de forma virtual. Caso isso de fato aconteça, então fiquem preparados para fazer a prova virtual. Se por acaso a gente voltar a ter disciplina online, a ter disciplina presencial, então a gente volta a conversar sobre isso. Mas nesse momento eu estou me antecipando para que a disciplina seja de fato online. Qual que é a situação aqui? Nós temos um trabalho B2 que precisa ser feito ainda, e nós temos uma prova B2 que precisa ser feita. Tanto para o trabalho quanto para a prova, eu vou utilizar com vocês aquela plataforma do Microsoft Forms, tá? Pelo menos a prova, eu dependo da instituição, que vai indicar qual é o melhor caminho. Provavelmente nós vamos usar de novo o Microsoft Forms, dado visto a praticidade dele. Ele é fácil de fazer, é fácil de corrigir, né? E nessa plataforma online talvez seja melhor, então provavelmente nós vamos usar ele na prova, mas no trabalho com certeza nós vamos usar. E no trabalho ele vai ter a mesma estrutura que vocês já conheceram na prova. Então ele vai ter um campo para vocês colocarem o nome completo, um campo para colocar o RG. Ele tem 2 facilidades. A primeira é que eu consigo identificar todos os alunos, e a segunda é que ele monta um banco de dados online para mim, né,
que consegue dar uma resposta imediata para vocês. Assim que vocês enviam o formulário, vocês já recebem uma notificação de que aquilo de fato foi entregue para o professor, né? Eu acho que isso ajuda bastante para que vocês não fiquem tão ansiosos, dependendo da minha confirmação. Então, vocês já mandam, já recebem o resultado. A estrutura do Forms vai ser igualzinha. Preenche o nome, preenche o RG, o CPF, né? E aí, então, faz o trabalho. Esse trabalho vai ser de múltipla escolha, algumas questões, e algumas questões dissertativas. Então, ele vai ser parecido com um formulário de um questionário, né? Mas o trabalho B2. Bom, o que é esperado tanto para esse trabalho quanto essa prova? Que vocês estudem todo o conteúdo da matéria. Alguns conteúdos, eles são um pouco mais detalhados, né? E por isso eu gastei mais tempo em explicar eles. Mas eles são necessários para a compreensão dos próximos conteúdos, né? Então, não se preocupem tanto com os detalhes e com esse tipo de situação, porque o que nos interessa mesmo é conhecer as síndromes do ponto de vista comportamental, da psicologia, né? Então, o trabalho, que a partir dessa semana vai estar disponível lá, e eu vou indicar para vocês o link, né? Ele vai mais ou menos nortear o tipo de questão que vocês vão encontrar na prova, né? Então, pelo tipo do trabalho, vocês imaginam o tipo da prova. Dá para fazer essa analogia. Hoje, na semana 13, a gente fala ainda desse tipo de genética sexual. E nas próximas semanas, eu adianto com vocês a unidade 4, tá? Eu pretendo encerrar a unidade 3 hoje. E na semana que vem, eu encerro a unidade 4. A partir da semana que vem, né? Nós temos aí pelo menos mais 3 semanas oficiais e uma extra, que dá para a gente encerrar a unidade 4. Na unidade 4, a gente vai falar a respeito das síndromes. E aí, basta que vocês aprendam o nome da síndrome, a causa da síndrome em termos genéticos, né? Se ela é causada por uma alteração mutagênica do tipo estrutural ou se ela é causada por uma mutação do tipo numérica, né? E a sintomatologia, o que ela vai gerar de sintomas físicos, né, biológicos, e o que ela vai gerar de sintomas comportamentais, sobretudo os comportamentais que a gente vai lidar na nossa clínica psicológica, tá? Então, nós temos mais ou menos essa situação pela frente. Eu vou compartilhar com vocês a tela do AVA, do meu AVA, para dar um panorama geral também a respeito da, a respeito da disciplina, tá? Eu tô Professor, aqui com... Oi, pode falar. era só para ver se meu microfone estava funcionando. Obrigada. É porque eu estou em dois lugares. Agora eu vou ficar só aqui. Obrigada. Fernando. Bom, essa é a nossa tela do AVA, né? Eu coloquei aqui na unidade 1, seção 1, no link para as chamadas virtuais, né? Eu vou atualizar com vocês essas chamadas do YouTube. Eu estou fazendo um processo de regravar as aulas, então eu vou fazer a indicação das aulas de acordo com as unidades. Então, ao invés de ter um canal aqui que joga para uma lista de reprodução com todas as aulas, eu vou renomear as aulas que já estão lá no YouTube e vou gravar mais algumas com o nome relacionado com a matéria. Então lá vocês vão encontrar assim, unidade 1, sessão 1, como nome da matéria, como nome da aula, né? Depois o nome da aula e aí a aula gravada. Isso vai facilitar que vocês encontrem o conteúdo virtual. E aí eu vou atualizar todos os links aqui, né? Como já deveria ter sido feito. Isso até o final dessa semana agora eu termino de fazer. Então, eu deixei aqui para vocês verem que isso vai ser atualizado. A outra coisa é que ainda aqui na seção 1, unidade 1, vocês vão encontrar um link a mais, que não está disponível no momento, que vai chamar instruções e documentos da disciplina. Nesse link de instruções e documentos da disciplina, vocês vão ter vocês vão ter as instruções para o trabalho e as instruções para
o exercício da disciplina como um todo. Tudo que eu tiver para comunicar para vocês até então, eu vou usar o AVA, a partir desse link. Assim que ele estiver pronto e funcional, eu mostro para vocês, tá? Eu compartilho para vocês, aviso que ele está funcional. Então, é só para a gente se situar com relação à matéria. Nós temos aí mais 4 semanas pela frente para que o semestre seja encerrado, né? Algumas questões presenciais, elas vão ficar em aberto, mas a gente recupera isso com a volta do ano letivo, né? Quando vocês lerem a... Bom, e aí é a respeito da matéria, né? Quando vocês lerem a respeito da unidade 3, seção 3, vocês vão observar algumas indicações a respeito das síndromes genéticas, né? Essas indicações, elas são aquilo que a gente já vem conversando, né? Vai falar a respeito de algumas síndromes e vai falar a respeito da possibilidade de que aquela síndrome ou que aquela doença seja do tipo estrutural ou seja do tipo numérica, tá? Então é importante que vocês leiam, entendam as doenças e, sobretudo, percebam o tipo de relação que a produz, tá? São basicamente dois tipos que a gente vai estudar. São os tipos estruturais, né? Que quando o código genético ele sofre alguma alteração, como vocês fizeram na primeira prova, seja por inserção de novos materiais, seja pela deleção, ou seja pela translocação, né? Ou seja, o nosso DNA ele sofre algum tipo de alteração, e dessa alteração eu tenho a não adequada síntese de proteínas ou a não adequado funcionamento daquele trecho do DNA. A partir desse funcionamento não adequado, eu tenho um conjunto de alterações biológicas que vão promover um conjunto de alterações comportamentais. E é isso que eu chamo de síndromes, né? Eu abri para vocês eu abri para vocês deixa eu abrir uma página de código genético. Eu abri para vocês uma leitura dos códigos genéticos, né? Coloquei uma tabela assim, dá pelo menos um trechinho para vocês verem na aula. E vocês repararam que quando eu tenho uma determinada estrutura do código genético, eu tenho uma determinada estrutura de aminoácido que vai ser religado, né? Que vai formar lá a minha cadeia polipeptídica, né? Se por acaso eu tiver um erro na trinca do códon, eu tenho também um erro da leitura e, portanto, eu tenho um erro do aminoácido que vai ser buscado, e isso vai alterar o tipo de proteína que vai ser feita, vai alterar o tipo de função que vai ser estabelecida. Isso altera o funcionamento da célula, altera a estrutura celular, né? Ela vai desencadeando uma série de problemas. E o resultado é que o organismo fica debilitado. Então, esse tipo de síndrome seria um tipo de síndrome relacionada à estrutura do DNA, e, portanto, a gente diz que ocorre quando há uma mutação estrutural. Aqui na apostila, vai falar a respeito disso exatamente, né? Na, na, na nossa unidade 2, seção 3, vocês vão reparar exatamente nos processos de formação de substâncias biológicas, como há uma série de alterações, né? Então, por exemplo, tem um trecho que fala a respeito da síndrome de produção de substâncias, que é esse trecho aqui, ó, tem uma figurinha da fenilcetonúria, né? Esse trecho aqui, né? Que fala a respeito da galactosemia, né? Galactosemia é um tipo de distúrbio relacionado a essa má funcionalidade, né? Exatamente porque há um erro de DNA pelo qual não produz determinada proteína, né? No caso, uma enzima.
E isso atrapalha no funcionamento geral da criança. Então, no metabolismo normal, a galactose, que é uma substância relacionada ao açúcar, sobretudo o açúcar do leite, né? É uma molécula grande de açúcar que vem do leite. Ela precisa ser quebrada numa molécula menor de açúcar chamada glicose, e essa quebra é feita por uma enzima específica do nosso organismo. A gente produz essa enzima, a enzima vai lá e quebra uma molécula maior, que é a galactose, uma molécula menor, que é a glicose. E a glicose também é quebrada, produzindo energia. Nessa síndrome específica da galactosemia, as crianças afetadas, elas não produzem aquela enzima que faz a conversão da galactose em glicose. O resultado é que mesmo que a criança tenha bastante açúcar fornecido no corpo, do tipo galactose, ela não terá o açúcar do tipo glicose, que vai resultar em energia. Então, essa série metabólica faz com que a criança tenha mal-estar, ela passe mal, ela tenha problemas relacionados à própria falta de energia, mas que ela também precisa de uma espécie de compensação, porque é de medicamento e nutrição adequada, né? Uma vez que vai faltar energia, ela não consegue se desenvolver. E isso que ocorre devido a essa condição aqui, de qual o material genético dela sofre uma alteração, e aí a estrutura molecular da enzima ela é inadequada, ela até pode produzir a enzima, mas ela é inadequada, então ela não promove a quebra, né, da galactose. Se vocês procurarem a molécula de galactose, vocês vão encontrar a estrutura molecular, né, que é essa estrutura aqui. É uma molécula grande, né, ela tem uma cadeia de carbonos, que são os átomos vermelhos, tem uma cadeia de carbono grande, então ela precisa ser quebrada numa estrutura menor, que é a glicose. E a glicose, por sua vez, ela é menorzinha, né, ela tem menos carbonos, ela consegue ser quebrada e convertida numa estrutura de energia, né? Exatamente nesse nível molecular é que o erro genético estrutural vai atrapalhar o organismo e vai fazer com que ele não tenha bom funcionamento, tá? Isso a gente já havia falado em algumas outras aulas, e aí essa unidade 2 ela vai falar dessas síndromes metabólicas nesse sentido aqui, tá? Cada uma dessas síndromes, quando elas forem relacionadas ao papel estrutural, provavelmente o mecanismo vai ser esse, né? Com certeza, na verdade, o mecanismo vai ser esse. Ocorre uma alteração genética tal que faz com que a síndrome seja manifestada. Vocês precisam olhar cada uma dessas síndromes, mas eu não vou me ater muito a elas nas aulas, porque os funcionamentos psicológicos aqui, muitas vezes, eles vão ser mínimos, né? Como no caso da diabetes, por exemplo. Em um primeiro momento, a criança pode ter um sofrimento psíquico com isso, né? Um sofrimento psíquico grande com isso. No momento, ela aprende a lidar com essa síndrome. Então, ela pode não passar pelo psicólogo durante toda a vida, né? Não que seja dispensável, mas que normalmente é o que acontece. Então, dificilmente vocês vão tratar alguém, vão acompanhar alguém por esse motivo, né? De que tem uma síndrome metabólica qualquer. Já nas síndromes do tipo de envolvimento psicológico, que vão comprometer o funcionamento cognitivo, aí com certeza vocês vão acompanhar na clínica. Então eu vou me ater nessas outras que têm essa alteração, tá? Para isso, a gente precisa encerrar aquela questão da disciplina da genética do tipo sexual. E aí eu trouxe para vocês um quadro de Punnett direto no Word já, para a gente falar a respeito dessas circunstâncias, né? Para eu seguir com a matéria. Na aula passada, eu havia colocado o quadro de Punnett para a gente fazer a genética do tipo autossômica, né? Dei o exemplo lá, quando eu tenho, por exemplo, dois organismos heterozigóticos, eu monto uma matriz 3 por 3, então tem três colunas e três linhas, divido a primeira célula dessa matriz na diagonal, simbolizo lá que metade
é relacionado ao sexo masculino, metade ao sexo feminino, do pai e da mãe, no caso, né? Coloco aqui o material genético, então eu faço o seguinte movimento. Tudo que está nessa coluna aqui, ele vai ser jogado para baixo, né? Então, o que está aqui vai para baixo. Então, a letra A que está aqui do pai, né? Ela vai ser passada para baixo. Então, eu simplesmente a coloco aqui, né? Tudo o que está aqui nessa segunda coluna também vai ser jogado para baixo. Então, essa letra A, que também é do pai, mas é um gene recessivo, também vai ser jogado para baixo, né? Opa, no caso, um gene recessivo, ele vai ser jogado para baixo. E aqui na mãe, como ela está na linha, então ela vai ser jogada para a direita, tá? Então, eu faço esse movimento. Tudo que está aqui vai para a direita. A mãe eu vou representar aqui pela cor de rosa, mas não precisa fazer essa distinção de cor, né? Não precisa fazer isso na prova, mas é só para vocês entenderem o movimento. Então, eu vou fazer a mesma coisa, colocando lá o gene materno, né? E aí, a mesma coisa, na segunda linha, eu tenho o mesmo movimento de que vai para a direita. E aí, o resultado, eu tenho as possibilidades das filiações, né? Esses quadros centrais aqui representam as possibilidades das filiações, o que está em amarelo. Eu tenho possibilidade da filiação homozigótica dominante, a possibilidade das filiações heterozigóticas, na qual o gene dominante vai ser expressado, e eu tenho a possibilidade da relação homozigótica recessiva, né? E é assim que eu faço o quadro de Punnett para as relações autossômicas. Eu consigo saber determinar a porcentagem de cada uma dessas características se eu considerar que cada quadradinho desse equivale a 25%. Então, eu teria lá 100% da possibilidade total dos filhos, né? E a porcentagem de cada possibilidade. Então, eu teria 75% dos filhos com possibilidade de terem os olhos castanhos lá, fosse essa a situação, né? Ou seja, eu teria 75% na qual o gene dominante iria se expressar e 25% na qual o gene recessivo iria se expressar com relação ao fenótipo. Com relação ao genótipo, eu teria 25% homozigótico dominante, 25% homozigótico recessivo e 50% heterozigótico. Tá? Essa seria a distribuição de uma genética qualquer autossômica. Quando vocês forem fazer exercício, a apostila, a prova, o concurso vai dizer se é uma característica autossômica ou não, tá? Ou seja, uma característica autossômica é assim que vai ser feito. Nas características sexuais, esse quadro não vai ser utilizado dessa forma. Eu vou fazer o mesmo quadro, com a mesma situação, mas aqui é importante que eu represente os caracteres sexuais. Então, no caso das mulheres, eu vou representar com a letra X, porque eu estou me referindo ao cromossomo X, né? E no caso dos homens, eu vou representar com a letra X e com a letra Y. Então, essa é a estrutura base quando eu falo de genética sexual. A situação é que apenas determinar o X e o Y não vai me adiantar muito. Eu preciso também entender qual é a genética relacionada. Então, eu também vou utilizar as letras azão e azinho, né? Aqui no caso eu vou colocar só o azão, mas eu vou colocar essa letra menor e sobrescrita no texto. Então eu vou colocar ela pequenininha no canto superior direito, tá? Na representação, no caderno de vocês, na prova, vocês vão escrever assim também. Vocês vão colocar lá pequena e representada para cima. Esse tipo de quadro de Punnett, ele vai ter uma diferença que é a seguinte. A minha representatividade aqui vai ser sempre em 50%. Então, eu vou ter a probabilística de que o filho seja homem e mulher, e caso seja homem ou mulher, eu vou ter a probabilística relacionada a determinado gene. Então, eu vou fazer o seguinte: faço a mesma coisa. Primeiro pego o gene paterno aqui, né, e faço o movimento. Então, tudo que está nessa coluna desce na mesma coluna. Então, eu sei que esse filho aqui vai receber o cromossomo X, né?
Daí eu faço a mesma coisa com essa coluna. Tudo que está aqui eu passo para baixo. Então eu sei que esses filhos aqui vão receber cromossomo Y. Aí eu faço a mesma coisa com o cromossomo materno, né? Eu sei que esse aqui vai receber o X da mãe, esse vai receber o X da mãe, e a mesma coisa na linha de baixo, né? O resultado é que eu já sei a filiação. Eu sei que metade dos filhos tem probabilidade de serem mulheres e metade dos filhos tem a probabilidade de serem homens, tá? Essa é a representatividade do quadro para os cromossomos sexuais. Apenas os cromossomos sexuais, tá? Se eu desconsiderar a característica que eu estou avaliando aqui, né? Eu tenho essa disposição. Então, esse quadro ele sempre vai me indicar a filiação homem ou mulher. E aí, a partir desse quadro, eu consigo ver o tipo de herança, tá? Então, por exemplo, eu tenho a, eu tenho lá a herança ligada aos cromossomos sexuais, a herança restrita aos cromossomos sexuais e a herança influenciada pelos cromossomos sexuais. Eu vou falar exatamente nessa ordem, porque daí eu acho que facilita a nossa compreensão. Então, eu tenho primeiro de tudo as heranças restritas, né? São chamadas heranças restritas ao sexo, ou ainda heranças restritas ao Y, tá? Então, eu deixei aqui a legenda para depois facilitar o estudo de vocês, né? No caso das heranças restritas ao Y, eu vou estar falando a respeito daquele braço de cromossomo que não tem representatividade no cromossomo X, tá? Então, se vocês lembrarem, nos cromossomos sexuais, se vocês lembrarem dos cromossomos sexuais, eu tenho essa circunstância aqui, ó. Né? Deixa eu copiar essa imagem e jogar lá no Word, que aí eu faço referência a ela. Nesses cromossomos sexuais aqui, opa, não veio. Pronto, agora sim. Nessas características cromossômicas aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o cromossomo sexual feminino, né, o X. Homens e mulheres possuem o X, mas as mulheres possuem dois, esse tipo de cromossomo. Eu tenho o cromossomo sexual masculino, Y, né? Aqui está colocado um ao lado do outro para que seja feita a comparação, tá? Caso o indivíduo tenha essa conformação aqui, um X e um Y, ele será um homem. Caso ele tenha 2X, ou seja, dois desses aqui, será uma mulher. Nas mulheres, as características genéticas ligadas ao cromossomo X vão se comportar de forma autossômica. Isso eu já escrevo lá para vocês. Já as características genéticas ligadas ao cromossomo Y vão se comportar de forma diferente, tá? Observem a seguinte situação. Do centrômero para cima, eu tenho um braço aqui de DNA que ele tem uma região de semelhança entre o X e o Y. Eu chamo essa região de semelhança de região homóloga. Então, nessa parte de cima, cinza escuro, eu tenho relações genéticas tal como se fossem autossômicas. Azão, azinho, a dominância do azão, a recessividade do azinho, tá? Genes dominantes e recessivos, como funcionar. Já do centrômero para baixo, na região representada pelo cinza claro, eu tenho a não correspondência gênica. Então, eu tenho uma região do cromossomo X que vai se expressar e o cromossomo Y, por ter uma conformação diferente, além dele ter um pedaço ao qual ele não tem expressividade, porque ele simplesmente não existe, então vai depender apenas da genética materna, né? Imagine que todos os genes contidos nesse pedaço aqui, ó, que estão fora, que não existem no Y, eles vão ser passados apenas pelo gene X, né? Então, nos homens,
apenas a genética que veio da mãe vai estar validada, nesse caso. Então, já não tem essa correspondência aqui. Além disso, a conformação do Y é diferente de tal forma que eu tenho determinadas condições genéticas contidas no Y que não vão ser homólogas ao X. Então, elas vão se expressar também. E isso não vai estar contido no X, tá? No caso das heranças contidas nesse fragmento aqui de DNA, eu tenho as tais heranças restritas ao Y, heranças restritas ao sexo, tá? Voltando lá para a nossa figura, então, o que seria isso? Nas heranças restritas ao sexo, eu não vou ter o gene expresso no X. Então, na representatividade, eu nem preciso colocar a letra A aqui, porque o X simplesmente não vai ter representatividade. E nas heranças ligadas ao Y, tanto faz se for um dominante razão ou se for um recessivo azinho, ele vai sempre se expressar. Então, eu vou considerar tal como se fosse sempre uma característica dominante. Ao fazer o cruzamento do quadro de Punnett, eu vou ter a seguinte situação. Metade dos indivíduos, metade dos filhos, serão mulheres, né? Então, metade das crianças vão ser mulheres. Essas crianças aqui não vão ser acometidas por aquele material genético, porque elas não têm o Y. Então, essas crianças não vão ter determinada condição. Já metade dos filhos vão ser homens, e 100% dos filhos vão ter o Y do pai. Então, esse Y vai se expressar. Caso ele seja dominante, ou caso ele seja recessivo, eu nem sequer vou saber disso. Porque como não há o cromossomo homólogo que vai estabelecer a situação dominante ou recessiva, em vias práticas, aquele gene sempre vai se expressar e, portanto, eu sempre vou compreender que ele seja dominante. O resultado é o seguinte: nesses casais, nas quais eu tenho um pai com determinada característica, e essa característica é restrita ao Y, né? A mãe não tem a característica. Nesses casais, eu vou ter a seguinte genética. Nas filhas, nenhuma apresenta aquela condição, e nos filhos homens, todos apresentam aquela condição, desde que o pai tenha, né? Um exemplo disso é a respeito da tricossomia auricular, né? Que seriam pelos na orelhas. Eu mostrei a figura para vocês na aula passada, mas vale a pena talvez olhar de novo, né? Tricossomia auricular, né? A trissomia auricular. Opa. São os pelos na orelha, né? Essa condição aqui, ó. É uma condição tipicamente masculina, tá? As mulheres não têm. Aqui tem a moça tá brincando aqui na foto, mas as mulheres não têm isso, né? E o tipo de pelo, caso as mulheres tenham algum tipo de pelo, é um tipo de pelinho bastante vestigial, assim. Não é tão incidente como é no caso dos homens, né? Em algumas regiões do mundo isso é mais incidente, algumas regiões é menos incidente. Ali no Sudeste Asiático, na Ásia, quer dizer, nas partes relacionadas à Índia, isso é mais comum. Aqui no Brasil isso é um pouco incomum, assim. A gente não vê. Dá essa condição aqui, tá? Isso vai ser passado de pai para filho. E aí algumas situações precisam ser consideradas, né? Por exemplo, caso o avô materno tenha essa característica, a filha dele, né, no caso a mãe, terá a característica? Não terá. Os netos desse avô, eles terão a característica? Não terão a característica. Isso só passa de pai para filho. Por isso, é uma herança do tipo restrita ao sexo. No caso, restrita aos homens. As mulheres não terão, porque a parte cromossômica relacionada é o Y, tá? Esse tipo de genética é o mais simples de todos. Restrito ao sexo significa passa de pai para filho com 100% de probabilidade máxima de aparecimento. Isso porque está relacionado ao cromossomo Y, né?
Essa é a primeira situação das heranças sexuais, é a mais simples de todas. O segundo tipo de herança sexual é a herança ligada ao sexo. Mas aí ela é ligada a... Elas são heranças ligadas, né? Ao X, na verdade. Então eu estou me referindo às heranças contidas nesse braço cromossômico aqui, ó. Nesse caso, nesse braço cromossômico aqui, eu vou ter expressividade diferente em homens e mulheres. Nos homens, tudo vai se comportar como se fosse dominante. Tudo vai ser expressado. Nas mulheres, a expressividade ela vai depender da dominância ou recessividade do cromossomo, tal como se fosse cromossomo autossômico, né? Então vamos supor que eu tenho uma mãe que não tenha determinada característica lá. Vamos supor que eu tenho uma síndrome relacionada a um gene dominante, né? Então a mãe não tem aquela síndrome ao gene dominante. Ela é azinho azinho para determinada circunstância, para determinada característica. E o pai tenha aquela característica, tá? Ele está com o gene dominante expressado aqui. O cromossomo Y, ele não tem aquela característica, então tanto faz. O resultado desse tipo de genética é o seguinte: na filiação, esse pai só vai passar genes dominantes para as filhas mulheres, né? Para os filhos homens, ele não vai passar o gene, porque o que ele vai passar é o Y. E a mãe vai passar o caractere recessivo para as filhas e também para os filhos. O resultado da distribuição é a seguinte: essa herança ligada ao sexo, ela tem uma expressividade diferente, né? Caso o pai seja cometido, a depender do tipo da genética da mãe, ele não necessariamente passa aquilo para os filhos homens, mas com certeza ele vai passar para todas as mulheres. Então, 100% das filhas, né, terão aquela característica dominante. 100% das filhas vão expressar, porque é uma herança ligada ao sexo, e elas vão depender da expressividade do pai, mais do que da mãe, né? No caso dos filhos homens, eles não terão aquela condição. Tem outra circunstância também. Pode ser que o pai não tenha aquele acometimento. Pode ser que, na verdade, o pai tenha o gene recessivo, né? Nesse caso, o mesmo acontece. Se a mãe tiver a recessividade para aquela situação, então, a depender do tipo do gene do pai, todas as filhas e todos os filhos vão ter recessividade também. Agora, caso a mãe tenha a expressão daquele gene, porque, por exemplo, ela é do tipo heterozigótica, então eu tenho a seguinte situação. Ela vai passar esse gene para parte das filhas, para parte dos filhos, né? Mas ela vai passar o gene recessivo para parte das filhas e parte dos filhos também. Então a distribuição fica a seguinte: metade dos filhos, em geral, vão ser acometidos por aquele gene dominante, né? Sendo que metade das filhas e metade dos filhos homens, tá? Então, ela tem chances, caso seja homem, de 50% de ter a circunstância lá, se estiver ligado ao cromossomo dominante, e caso seja mulher, 50% de chances heterozigóticas, né, de que a filha também apresente aquela circunstância. Da mesma forma, se a mãe tiver duplo dominante, então o acometimento vai ser total, né? Todos os filhos e todas as filhas vão ter a expressão do gene dominante. Os filhos homens todos vão acompanhar o gene materno, né? Então, se a mãe for duplo dominante, se ela for homozigótica para essa característica, todos os filhos homens vão ser também. E todas as mulheres, embora heterozigóticas, né, do tipo azão-azinho, todas as mulheres também terão a expressão daquela dominância. Caso seja uma genética do tipo recessiva, eu não vou observar a possibilidade dos cromossomos aqui expostos de forma a serem heterozigóticos, né? Então não vai poder ser azão-azão.
caso seja ligado ao recessivo, a mãe só vai poder passar o gene azinho, e aí eu vou ter a situação de que todos os filhos também vão estar relacionados com aquilo, caso o pai também não tenha aquela circunstância, né? Então, o que é importante observar aqui nesse quadro é o seguinte: os pais vão influenciar as filhas com o material, né? Caso eles tenham tal circunstância, é provável que as filhas também tenham, e as mães vão influenciar filhas e filhos, né? Porque o gene X, ele vai ser passado para homens e mulheres. Então, nesse tipo de genética, eu vou precisar olhar a característica paterna, sobretudo para o que vai para as meninas, para as filhas. Eu vou precisar olhar a característica materna, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Porque, como o homem passa o Y para os filhos homens, então ele não vai passar determinada característica, porque o Y não tem representatividade naquela característica genética, né? Então eu chamo esse tipo de herança chamada herança ligada ao X, né? É o tipo de herança sexual do tipo que produz maior complicação assim na análise gráfica, né? Na análise dos resultados. Mas se vocês fizerem o quadro de Punnett adequadamente, vocês conseguem tirar de letra isso, né? A, a expressividade, então, da herança ligada ao sexo ou ligada ao X é essa, né? A, aquela que eu acabei de falar, que é a herança restrita ao sexo, que eu falei anteriormente, a restrita ao sexo, ela é mais simples porque, como ela está disposta no cromossomo Y, todos os homens vão ter. Se o pai tiver, todos os filhos homens vão ter também. Nas heranças ligadas ao sexo, então depende. Nas mulheres, a disposição é uma, que depende do pai e da mãe. Nos homens, a disposição é outra, que depende sempre da mãe, nunca do pai. E aí, eu tenho um terceiro tipo, né? Essa seria um segundo tipo. Eu tenho um terceiro tipo, que são as heranças influenciadas pelo sexo. Mas nesse caso, elas não estão necessariamente situadas nos cromossomos sexuais. Pode ocorrer, inclusive, que elas estejam situadas nos cromossomos autossômicos, né? Então, a representatividade, ela vai ser por azão e azinho. Eu vou representar como se fosse um cromossomo autossômico. Porém, a distribuição da doença é que vai ser diferente, ou da síndrome, ou da característica, né? Às vezes não é uma doença, é apenas uma característica gênica. No caso, por exemplo, de uma herança influenciada ao sexo, que é fácil da gente observar, eu tenho a calvície. Calvície é ficar careca, né? Mulheres e homens vão ter a distribuição da calvície de forma diferente. Nos homens, de acordo com a genética masculina, sobretudo com a genética hormonal dos homens, a calvície vai se expressar de forma dominante, como se fosse uma característica relacionada a um gene dominante. Então, assim, o pai calvo, se o pai tiver calvície, ele terá o gene dominante. E ele vai passar isso para os filhos, né? A mãe, ela não necessariamente vai ter a calvície expressa, porque aqui vai comportar da seguinte forma. No caso dos homens, para a calvície estar expressa, basta que ele tenha um único gene dominante. Então ele pode ser azão, ou ainda azão-azinho e apresentar a calvície. No caso das mulheres, apenas se elas apresentarem a dupla dominância é que a calvície vai estar expressa. Então as mulheres, apenas aquelas que são azão-azão, apresentam a calvície. Se elas forem do tipo azão-azinho, esse gene ele não se expressa, mas ele influencia na condição para que o filho tenha a calvície, né? Então, o que essa mãe vai poder passar é o gene azão, e o que ela vai passar aqui é o gene azinho, e aí, portanto, a distribuição vai ser a seguinte: caso sejam filhas mulheres, 25% das meninas
terão a calvície. Vou marcar aqui com a cor vermelha. E 75% das meninas não terão a calvície, em termos de fenótipo. Embora elas tenham o gene dominante, ele não se expressa por se tratarem de mulheres. As mulheres têm um tipo de hormônio, um tipo de genética hormonal que anula ou ainda tira a força, né, da expressão genética desse gene aqui. Então é mais difícil que eu veja mulheres carecas, mulheres calvas, né? Apenas a população de mulheres formadas por azão e azão é que são calvas. Depende que a mãe tenha pelo menos um gene e depende que o pai com certeza tenha um gene também, né? Já se essa filiação for de homens, aí a distribuição vai ser diferente. Caso seja uma distribuição de homens, eu terei que todos os homens com gene dominante terão a calvície e apenas os homens duplo recessivos não terão a calvície. O resultado é que na população a maioria dos homens são calvos e uma minoria não é, né? Enquanto que a maioria das mulheres não são calvas e a minoria é, nos homens isso é ao contrário. A maioria dos homens é calvo e a minoria não é. Isso porque a expressão genética é diferente. A expressão genética é diferente, né? E aí eu tenho mais uma situação. Caso o pai não tenha calvície, por exemplo, né, mas a mãe seja heterozigótica para a questão da calvície, no cruzamento eu vou ter a seguinte circunstância. A filiação ela vai estar disposta da seguinte forma: metade dos filhos terão a homozigose recessiva, metade dos filhos terão a heterozigose, e a expressividade em homens e mulheres vai ser de tal forma: nenhuma das filhas será calva quando forem mulheres, e nenhuma das filhas vai expressar a calvície. Isso porque para ser expressado em mulheres depende de que seja azão e azão, né? Então, caso o pai não tenha calvície e a mãe não tenha calvície aparente, mas tenha genética para calvície, nenhuma filha nasce calva. Todas elas não têm a possibilidade. Mas nos homens, caso sejam homens, então metade dos filhos serão calvos, mesmo que o pai não tenha. É um tipo de herança influenciada pelo sexo, porque caso sejam homens, a expressão é de uma forma, e caso sejam mulheres, a expressão é de outra forma, né? E aí é um gene que ele pode ser silencioso, porque assim, mesmo que o pai não seja calvo, não quer dizer que o filho não seja, né? O filho ele pode ter aquela expressividade. Então, não passa de pai para filho, mas no caso veio da mãe a calvície, né? O filho é careca e veio da mãe tal característica, mesmo que a mãe também não seja. Então, o pai que não é careca, ele pode apresentar uma característica na sua filiação diferente dele. Então, a mãe não é careca, o pai não é careca, mas metade dos filhos homens são, tá? Isso porque a mãe é heterozigótica. Nenhuma mulher é. Isso às vezes gera estranheza, né? Como que o filho é careca se o pai e a mãe não são? De onde que veio essa genética? Veio da expressividade daquele gene dominante que se expressa de forma diferente em homens e mulheres, e além de se expressar de forma diferente em homens e mulheres, ele ainda atua de forma circunstancial, né? Posso entender isso aqui a partir daquele quadro de Punnett com X e Y? Posso, mas aí eu preciso considerar a questão de que eu não terei essa precisão aqui genética eu terei metade do quadro para mulheres, metade para homens, e aí eu não terei essa precisão. Outra coisa é que daquele quadro, naquela questão lá, eu vou precisar considerar a calvície como um gene que exige a heterozigose. Então, essa representação, embora seja uma característica sexual que vai ter distribuição diferente em homens e mulheres, ela é melhor, tá? Nas heranças influenciadas pelo sexo,
eu ainda uso o quadro de Punnett dessa forma aqui, com azão e azinho. E aí eu preciso considerar se o filho for homem ou se for mulher, a probabilidade em cada caso, né? O quadro aqui é o mesmo, mas ele muda a probabilidade. Tem outra circunstância também. Caso a mãe seja careca, ela tenha o fenótipo da calvície, e caso o pai também tenha o fenótipo da calvície, mas ele seja heterozigótico, né? Nele vai expressar, mesmo sendo heterozigótico, e na mãe com certeza vai expressar, eu também vou ter uma expressividade diferente em homens e mulheres. Vai ser a seguinte situação. Aqui no quadro, eu vou ter a seguinte situação. A mãe só vai poder passar genes dominantes, né? E mesmo quando há a expressão em mulheres e homens, a expressão é diferente. A calvície masculina, ela é uma calvície que ela afeta grandes regiões, assim, de acometimento de onde os pelos caem, né? Então, o homem, ele fica com entradas na cabeça, depois ele fica com um círculo, assim, sem cabelo, até que perde o cabelo por completo. Nas mulheres, isso não acontece. Dificilmente acontece regiões que não tenha nenhum cabelo, né? Mas o cabelo da mulher fica um pouco mais ralo. A mulher calva, ela tem o cabelo um pouco mais ralo, né? Ela tem espaço entre os fios maiores. Então, mesmo quando a mulher é acometida pela calvície, ainda assim, por conta da questão hormonal, a questão hormonal atua como um fator protetivo para a calvície, né? E ainda assim, a calvície feminina é diferente. Ela simplesmente vai ter o cabelo mais ralo, né? Mas supondo que a mãe tenha essa característica de ter a calvície feminina e o pai tem a característica da calvície, eu ainda tenho a seguinte situação. Nos filhos homens, nesse caso, aí todos eles vão ter calvície. Todos eles vão ter o gene dominante lá e vão ter a expressividade da calvície. Já nas mulheres, metade delas vai ter a expressividade da calvície, apenas as que forem duplo dominante, como a mãe também era, né? E metade das filhas, mesmo com a genética dominante, não vão ter calvície. Então tem uma expressão diferente, né? Eu preciso estar atento para interpretar esses dados. Então, caso sejam todos filhos homens, né? Todos eles vão ser calvos. De um casal de pai e mãe que são carecas, todos os filhos vão ser careca também. Agora, de um casal de pai e mãe que são carecas, a depender da genética do pai, então metade das filhas podem ter ou não aquela expressividade. Eu estou falando a respeito da calvície porque é uma possibilidade genética, assim, bem observada na população. Mas existem outras características que são influenciadas pelo sexo, né? A apostila mesmo traz alguns outros casos e a gente pode fazer pesquisas a respeito. Procurar na internet e procurar quais são as heranças influenciadas pelo sexo. Esse é o terceiro tipo, então, de heranças relacionadas à sexualidade, mas nesse caso não aos cromossomos sexuais propriamente. Então, esse terceiro tipo, ele foge um pouco, mas relacionados à expressividade dos cromossomos em homens e mulheres, né? Isso muda um pouco. Esse tanto de genética é o tanto que a gente precisa para poder compreender. Há como ampliar esse quadro de Punnett, considerar duas características simultaneamente, três características? Tem como. Eu posso fazer um quadro com 5 colunas, 5 linhas, considerar duas circunstâncias simultaneamente, né? Posso ampliar para mais que 5, posso considerar as três características simultaneamente. Ele dá certo, ele vai sempre funcionando. Mas a questão é que nesse momento, para nós, isso não importa muito. Importa compreender esse básico aqui, e a partir desse básico a gente consegue falar a respeito das síndromes, né? Façam os exercícios, compreendam essa parte da genética relacionada ao sexo. Isso vai estar no roteiro de exercício de vocês. Eu vou colocar para vocês no roteiro de exercício. E talvez essa seja a característica mais difícil, assim, de vocês entenderem nesse momento. Algumas doenças, por exemplo, elas vão passar de mãe para filho
Então, nesse caso, quando eu tenho a incidência diferente, na qual as mães passam para os filhos, ou que os pais passam para as filhas, ou que se expressam diferente homens e mulheres, desconfiem que são heranças relacionadas ao sexo, né? Heranças relacionadas ao sexo. Esses são os três casos, tá? Então, herança restrita ao sexo, quando eu estou falando do cromossomo Y, herança ligada ao sexo, quando eu estou falando do cromossomo X, e herança influenciada pelo sexo, quando eu estou falando da distribuição diferente em homens e mulheres, do acometimento diferente em homens e mulheres, tá? Essas são as circunstâncias. Deixa eu rastrear se tem alguma coisa extra na apostila que a gente precisa falar, mas pelo que eu estou me recordando, é isso que precisa ser tratado hoje. Nossa apostila está aqui, que é um exemplo de expressividade estrutural. A partir da aula 4, a gente tem a genética aplicada à clínica. E aí, na terceira e quarta unidade, eu vou retomar com vocês todas as características relacionadas à condição genética, né? Bom, há uma circunstância que a gente não falou, que talvez seja conveniente falar já hoje, que é a seguinte: durante o processo de meiose, eu posso ter um erro funcional, né? Vocês viram que apareceu a foto de uma criancinha com a síndrome de Down, que ela é bem característica. Durante a divisão da meiose, eu posso ter um erro estrutural que faz com que ocorra uma trissomia, né? Ou ainda uma monossomia, ou, em casos muito extremos, uma tetrassomia. O que significa isso? Lá no cariótipo humano, eu tenho a seguinte situação. Todos os cromossomos, eles são apresentados em pares. Aqui o cromossomo está duplicado, né? Tanto faz se for uma fitinha ou for um xizinho assim, é a mesma coisa. Aqui ele está duplicadinho, aqui não tá só a fitinha. Mas o que importa é que eu tenho, no total, 46 fitinhas, sendo 23 de cada tipo, né? Considerando, inclusive, o cromossomo sexual, que é um tipo à parte. Então, são 22 autossômicas, uma sexual, e aí eu tenho essa condição aqui. Em algumas circunstâncias, a depender da idade dos pais, a depender de fatores genéticos, lá no processo de meiose, quando eu tenho a divisão dos gametas, pode acontecer que o número de cromossomos ele seja dividido de forma inadequada, né? Então, lá na meiose, nessa parte aqui, ó, eu começo de uma célula, um gametócito, né? Que vai duplicar seu material genético. Na meiose 1, ele vai dividir o material genético. Na meiose 2, ele vai dividir de novo o material genético. Vai ocorrer o crossing over, né? Como a gente já viu. Então, o material vai ser mesclado. Por isso que eu tenho aqui um gene com duas cores, né? Com material mesclado. E o resultado é que eu tenho os gametas com material genético pela metade, se considerados no seu início, se considerado na tua fase inicial, né? Enquanto que a mitose ela vai ter o mesmo número de cromossomos no final. Durante todo o processo ela é 2N, ou seja, durante todo o processo ela é diploide, existe dois de cada tipo, né? Por isso 2N. Então ela começa e termina com 23 pares nos seres humanos, né? Ou seja, 23 tipos, dois de cada um, né? Por isso 23 pares. Na meiose, não. Ela começa com uma célula diploide, 23 pares, e ela termina com uma célula haploide, né? A partir da meiose 1, eu já tenho a divisão gênica, de tal forma que ela termina com células haploides, e, portanto, elas têm 23 cromossomos e não 23 pares. Nessa hora aqui da divisão, eu posso ter um erro na qual a célula não se desliga, na qual o material genético não se desliga. No processo de divisão aqui, do rompimento do material genético que está duplicado, né? Ele está no formatinho de uma letra X, pode ser que o meu centrômero não abre e não desliga ele.
fazendo com que venha metade para cada lado. E o resultado é que eu vou produzir um gameta que puxa as duas fitas de material, né? E aí, um gameta meu vai ser inviável, ou vai ser viável, mas vai ter um cromossomo a menos, né? Quando ocorre um erro. E um gameta vai trazer dois. Quando houver fecundação desse gameta aqui, naquela célula que tinha dois, por exemplo, supondo que ela tenha dois da mãe, ela vai ter mais um, que seria o terceiro do pai. Nesse caso, eu teria a tripossomia, que caracteriza, por exemplo, a síndrome de Down, né? A tripossomia do cromossomo 21 caracteriza a síndrome de Down. Não houve o desligamento adequado na hora da produção do gameta, seja do pai ou seja da mãe, em geral da mãe, né? Quando o óvulo fica mais envelhecido, a probabilidade maior. E aí o resultado prático é que eu tenho dois cromossomos que provavelmente vieram da mãe, mais o do pai. A trissomia desse cromossomo faz com que determinadas características comportamentais e estruturais do organismo sejam, sejam alteradas, isso é considerado padrão típico, né? Eu tenho um padrão atípico, que é aquilo que é não esperado na tipicidade, embora seja um padrão da síndrome. Há uma situação que é a seguinte: nesse caso, da trissomia do 21, eu tenho um organismo que, embora atípico, ele pode ser saudável e pode viver durante muitos e muitos anos, né? Então, uma criança com síndrome de Down, ela vai apresentar determinadas características que são sintomáticas da síndrome de Down, porém ela vai ter uma vida razoavelmente normal. Ela vai crescer, vai comer, vai brincar, vai fazer tudo que uma outra criança pode fazer, né? Com determinadas características psicológicas que podem estar presentes em maior ou menor grau. Então, por exemplo, com relação ao déficit intelectual, né? A, sobretudo para algum tipo de inteligência lógico-matemática, né? Então, pode aparecer o decaimento da inteligência em maior ou menor nível, né? Pode ser que esse decaimento seja muito pequeno, então a criança ela vai ter uma vida praticamente normal. Pode ser que esse decaimento seja mais agravado, então a criança ela vai ter mais dificuldades de aprendizagem e pode ser ainda que esse decaimento seja pouco agravado ao ponto de eu nem perceber a diferença, né? Mas em geral há essa condição. Com relação ao afeto, o desenvolvimento afetivo das crianças é normal, as crianças vão ter relacionamentos normais, inclusive constata-se que os afetos de relação familiar são até mais intensos, né? Então, são crianças que vão carregar essa característica do afeto de forma mais intensa, afetos positivos e negativos, né? Ficam mais felizes e ficam mais tristes também, mais bravos também, né? Então, há essa intensidade. Por conta dessas características comportamentais relacionadas à aprendizagem, à educação, à relação entre os familiares, então é muito habitual que no consultório de vocês lidem com crianças que possuem síndrome de Down. Então, eu preciso compreender a questão cromossômica e preciso também compreender as questões comportamentais. Então, a partir desse momento, a gente já tem condição de entender o que é que ocorre na síndrome de Down, tá? Como eu disse para vocês, eu posso ter a monossomia, a trissomia ou ainda a tetrassomia. Mas, na maior parte dos casos, quando ocorre esse tipo de mutação gênica, eu tenho bebezinhos inviáveis, assim. Então, o feto, né, o bebezinho já no ventre da mãe, ele vem a falecer. Então, por exemplo, ocorreu um erro lá, eu tenho a trissomia do cromossomo 1. Não existe síndrome relacionada a isso. Exatamente porque é mais raro que ocorra, né, a trissomia do cromossomo número 1, e também tem o resultado de que o bebezinho venha a falecer. Ele é inviável, né? Ocorre um erro genético tal que deforma a geração da vida de tal forma que o bebezinho venha a morrer ainda no ventre materno. Ele não consegue crescer.
Posso ter a monossomia, porque se há um gameta que trouxe 3 fitas para cá, um gameta do outro lado não tinha fita nenhuma, né? Então ele recebe a fita apenas do pai ou apenas da mãe, e aí o resultado é que ele vai ter um único cromossomo. Isso também é inviável na maior parte dos casos, desconsiderando os casos que a gente vê na apostila. Eu tenho casos muitíssimo mais raros, mas muito, muito raros mesmo, é quando ocorre o erro tanto no pai quanto na mãe. Então, eu tenho um gameta que traz os 2 cromossomos do pai e os 2 cromossomos da mãe. Então, seria tetrassomia, 4 fitas. Mas isso é muito, muito, muito mais raro e o resultado é inviável totalmente. Assim, a criancinha ela não pode nascer, né? Ela morre. Da mesma forma, também há como não ter o cromossomo caso, da mesma circunstância, que não rompeu lá o cromossomo da mãe e o do pai, ele pode apresentar nenhum naquela fita, e aí é totalmente inviável, né? O que eu estou dizendo a respeito de se romper, né? Lá no processo de meiose, pode ser que não ocorra a separação dos cromossomos que estão duplicados, né? Observe que aqui o cromossomo está duplicado para que ocorra a reprodução dele, né? Então, ele é ligado por um centrômero. Esse centrômero ele tem que romper no processo de divisão celular para que metade do material vá para uma célula e metade do material vá para outra célula. Caso não ocorra essa ruptura adequada no momento certo, vai acontecer que a tensão vai ser de puxar o cromossomo duplicado mesmo para dentro de uma única célula, né? É quando eu tenho a condição genética. Pode acontecer, então, de puxar as duas para uma célula, e aí eu vou ter a seguinte situação: alguns gametas vão ter 2, alguns gametas vão ter um só, né? É isso que eu estou falando. Então, pode ter a monossomia, que seria essa situação aqui, né? Monossomia, quando eu tenho apenas um cromossomo, né? Isso é bastante raro, mas a gente vai ver, por exemplo, lá na síndrome de Turner, a gente vai estudar essa síndrome. Eu posso ter a trissomia, que é quando eu tenho, por exemplo, a trissomia do 21, a síndrome de Down, né? E em alguns casos muito raros eu tenho a tetrassomia. Mas esses casos são muitíssimo raros, né? E muitas vezes eles são inviáveis. Repetindo lá, o cromossomo X por 3 ou 4 vezes, né? O resultado é que a formação do organismo ele já fica bastante comprometida, né? Todas essas crianças têm a mesma síndrome, observem que a formação do crânio ela é bastante similar. É um crânio alongado, é o queixo bastante alongado, né? Isso aqui, obviamente, atrapalha o desenvolvimento do encéfalo, do cérebro como um todo, e aí pode resultar em crianças que venham a falecer logo no processo intrauterino, né? Aqui nessa figura eu tenho exatamente a demonstração daquela circunstância que eu falei para vocês, né? Observem que nos processos de meiose, né, eu tenho lá os cromossomos, aqui é uma célula com 2 pares de cromossomos só, né? Uma célula super simplificada, né? Os seres humanos têm 23 pares, aqui só estão representados 2, mas é para que entenda o movimento, né? E aí ela é diploide, né? Quando ocorre o movimento de não disjunção, né? Então, lá na meiose 1, separa o material genético pela primeira vez, na meiose 2, separa o material genético pela segunda vez, mas observem que aqui não ocorreu o processo de não disjunção. Então, esse gameta tem dois filamentos e esse gameta não tem nenhum. Caso esse gameta aqui se una com o gameta feminino, essa criança vai ter a monossomia, porque ela vai ter apenas uma condição. Caso esse gameta se una com o gameta normal da mãe, então essa criança aqui vai ter a trissomia, né? E caso ela também se una com o gameta também quebrado da mãe, então ela pode ter a tetrassomia. Nesse caso aqui, eu estou explicando a tetrassomia, né? Observem que a fitinha azul pequena remete ao cromossomo sexual do tipo Y, os homens. E a fitinha comprida
cor-de-rosa remete ao cromossomo sexual do tipo X, das mulheres, né? Então, eu tenho um pai que teve um erro gênico aqui, né? Então, ele produziu um gameta com 2X. Eu tenho uma mãe, que ela não tem o tipo Y, né? Ela só pode passar o tipo X, que teve o mesmo tipo de erro, né? Aqui não ocorreu a disjunção, então o gameta dele ficou vazio de cromossomos, portanto inviável, né? E aqui ocorreu o mesmo tipo de erro e coincidiu daquele gameta inadequado encontrar o gameta inadequado também da mãe e, portanto, um gameta com 4 fitas do mesmo tipo, né? Ele seria uma situação de tetrassomia do cromossomo X. Isso aqui é muitíssimo raro, a gente nem vai ver, porque depende que o gameta masculino e o feminino estejam inadequados, né? Depende que o pai e a mãe produzam gametas com erros genéticos. Isso é muito, muito, muito raro, a tetrassomia. Mas a trissomia não é tão rara assim. É o mesmo movimento, né? O material genético ele não desprende e passa para frente, e o resultado é esse. Então, as diferentes trissomias, monossomias, a gente vai estudar. A apostila vai falar como esses testes podem ser feitos, né? Então, a gente vai ter testes bioquímicos, vai detectar erros do metabolismo, testes moleculares que vão observar as moléculas do DNA, testes citogenéticos que vão olhar o cariótipo. O cariótipo é essa figurinha que eu coloco para vocês, né? O cariótipo ele vai extrair o cromossomo vai extrair os cromossomos da criança e parear lado a lado, né? Para ver a estrutura deles, como eles estão disposicionados. Então, é um tipo de exame possível. E eu posso ter amostras para poder executar esses tipos de teste. Então, no caso dos testes bioquímicos, eu pego um fragmento de tecido, então passo um cotonete assim na mucosa da boca da criança, ou extraio um pedacinho de pele dela raspando com estilete. São testes indolores, tá? E aí eu consigo fazer a observação. Posso ter a amostra do líquido amniótico ainda durante a gestação, né? Porque no líquido amniótico eu tenho células do bebezinho que se desprendem, então eu consigo fazer uma punção, tirar com uma seringa um pouquinho do líquido, aí eu consigo observar o tipo da genética da criança ainda dentro do ventre materno, né, quando eu desconfio de que há a possibilidade de uma síndrome de Down, por exemplo, né. O objetivo desse tipo de teste ainda no ventre materno para preparar para possíveis acompanhamentos da criança logo ao nascimento, né? E posso fazer a amostra de sangue. No sangue também eu tenho a condição genética e biomolecular que seja necessária para compreender a síndrome, né? A apostila fala a respeito da importância do acompanhamento pré-natal para compreender essas síndromes já durante a gravidez, né? E aí, deixa eu abrir o livro didático de vocês para a gente ver quais são as síndromes que vocês têm lá para estudar. Mas, se eu não me engano, são 3 síndromes que vocês precisam prestar atenção. Dentre elas, a síndrome de Down, que é essa que eu já falei, né? Se eu não me engano, as síndromes que a gente vai ter de forma mais aprofundada são a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a síndrome de Patau, né? São 3 síndromes de trissomia, mas de cromossomos diferentes, né? Então, observe o seguinte, esse aqui é o quadro geral da matéria de vocês. Nós já falamos a respeito das bases biológicas da, da, das células, né? Então, nós já falamos das organelas, dos cromossomos, da genética. Começamos aos padrões de transmissão gênica, então, genética autossômica, genética sexual. Em diversas aulas eu falei a respeito das bases bioquímicas, que é quando o metabolismo da criança vai influenciar em quadros maiores, né? Quando ocorre mutações do tipo estrutural ou erros do tipo estrutural. E aí, então a gente começa a falar agora da genética aplicada e começa a falar a respeito das anomalias cromossômicas na unidade 3, né?
sobretudo nas anomalias relacionadas a cromossomos duplicados, tá? Então, que eu chamaria de trissomia. Nós vamos falar a respeito dos distúrbios autossômicos, sobretudo a síndrome de Down, e dos distúrbios dos cromossomos sexuais, principalmente a síndrome de Klinefelter, que acomete indivíduos do sexo masculino, né? Então, seriam indivíduos do tipo X, X e Y, e a síndrome de Turner, que acomete organismos do sexo feminino, as mulheres, que podem ser mulheres com triplo X, né? E aí, depois, passado esse momento das síndromes relacionadas às trissomias, a gente fala a respeito de genética multifatorial nas duas próximas aulas, né? Ainda na aula que vem, eu preparo para vocês uma série de slides para a gente falar a respeito dessas anomalias cromossômicas, dos cromossomos autossômicos sexuais. Então, na aula que vem, a gente já encerra a unidade 3. E na próxima aula, a gente fala a respeito das genéticas multifatoriais, sobretudo dos transtornos mentais relacionados à genética. Mas nesse momento a gente precisa focar nessa questão da trissomia. A partir da página 103, então, né, do nosso estudo, a gente tem os diferentes quadros. Aqui. Bom, a partir dessa aula aqui, a gente fala a respeito dessas anomalias cromossômicas, né? A apostila vai trazer o cariótipo para vocês observarem, né? Tal como eu mostrei lá, aqui é um exemplo do cromossomo 21 triplicado, né? Vocês vão reparar que o desenho parece um xerox, está escurinho, é porque esse desenho ele remete exatamente a uma imagem de microscópio, então ela tem uma qualidade um pouquinho menos precisa, né? Sobretudo se é uma imagem mais antiga. As imagens mais modernas são bem mais precisas que essa. Mas o objetivo aqui é que a gente veja que há 3 fitinhas do tipo 21, né? Exatamente porque ocorreu a trissomia do 21, que é classificada pela síndrome de Down. Aqui, nessa aula, com relação às anomalias autossômicas numéricas, a gente vai ter uma série de síndromes. Então, a síndrome de Down, é importante que vocês leiam a descrição já para a próxima aula, entendam a organização biológica, sobretudo, entendam as características relacionadas aos aspectos comportamentais. Então, por exemplo, apresentar comprometimento mental grave ou moderado, a educação ela vai ser limitada, né? Então pode ser educado, pode fazer. Não é incomum registro de crianças com síndrome de Down que na vida adulta, inclusive, cursam faculdades e conseguem ler, e existem filmes a respeito, né? Levam uma vida razoavelmente normal, conseguem se relacionar de forma amorosa, conseguem efetuar trabalhos. Então, assim, no limite daquilo que é possível, essas crianças vão ter uma vida normal e é bem recorrente, tá? Não é uma síndrome que apresenta graves complicações biológicas, né? Então, a criança pode ter uma vida razoavelmente normal. São crianças que podem ser alfabetizadas, conseguem realizar tarefas manuais, o afeto ele tá preservado, então são crianças que conseguem sentir as coisas, sobretudo os sentimentos positivos, eles são muito intensos, então são crianças muito afetuosas e muito cooperativas, elas têm essa característica. E aí tem algumas questões, são susceptíveis a infecções respiratórias, né, com maior intensidade, e cardiopatia, com maior intensidade, né. Tem a figurinha de uma menininha com síndrome de Down para mostrar o traço característico que é o traço do rosto, né? Em um tempo mais antigo, até a década de 70, essa condição era chamada também de síndrome mongol, né? Mongol, ou ainda o nome que atualmente é bastante pejorativo, que é o mongoloide, né? Mongolismo. Por que que se usava esse nome, né, mongol, nas crianças?
exatamente por conta dos traços que se assemelham a pessoas da Ásia, né? Sobretudo da região da Mongólia. É uma característica bem marcada de que tenha os olhos puxados, né? Os olhos puxadinhos e o rosto redondo, né? Conforme o uso da palavra síndrome mongol, primeiro que ele é inadequado, né? Porque não vem da Mongólia, não tem nada a ver com a região lá da Mongólia. E conforme a palavra mongol também começou a ser utilizada de forma pejorativa, a síndrome de Down ela foi perdendo essa identificação, né? Então, atualmente não se usa mais esse termo, é inclusive pejorativo, então vocês não devem usar sobre hipótese alguma. E caso vocês atendam alguém que se remete dessa forma, né? É importante que vocês façam a instrução de que esse termo é inadequado e também já entendam que a pessoa está se referindo à síndrome de Down. Ela fala, né, eu tenho uma criança que é mongol, que ela está dizendo, meu filho tem síndrome de Down, né? E o motivo dessa coisa de relacionar é exatamente por conta dessa característica marcada do rosto mais arredondado, né, em todas as crianças, e dos olhinhos puxados. Isso é bem característico na síndrome de Down. Outra característica que é bem marcada é com relação aos dedinhos. Os dedos da mão, eles são mais curtinhos, né? Então dá para identificar também pela mãozinha. A mãozinha da criança com Down, ela tem o dedinho mais curtinho, né? Sobretudo os dedos médios, assim, né? O dedo anelar e o dedo máximo, eles são mais curtos, proporcionalmente. E a segunda condição é que na palma da mão, a divisão ela é bem marcada, né? Enquanto que no desenvolvimento típico eu tenho dobras na mão que formam algo parecido com uma letra M, na síndrome de Down eu tenho um traço de fora a fora, né? Mais marcado, mais incisivo. Então, fica possível identificar desse jeito, né? E com relação ao rosto também, é fácil marcar também, né? O rosto com síndrome de Down, ele tem essa característica do olhinho sempre arqueado e puxadinho, né? Então, a angulatura dos olhos ela é levemente arqueada, então o olho é levemente arqueado e ele é sempre puxadinho, né? As características vão acompanhar a característica do pai, né? Então, um bebezinho loirinho provavelmente tem pai e mãe que são loiros também, então você vai acompanhar. Cabelinho castanho, olhos de cor castanha, acompanha a genética, tal como dos pais. Inclusive, olho claro, né? Acompanha, tal como dos pais. E, inclusive, eu tenho na etnia, eu tenho em outras etnias, né? Então, tem, por exemplo, crianças da etnia negra, né? Então, que também tem a síndrome de Down. Mesmo nessa etnia, fica marcado, os olhos levemente arqueados e levemente puxados, né? Mesmo que a característica do fenótipo em geral acompanhe a característica dos pais. Então, cabelo crespo ou enrolado, né? Tom de pele escura, né? Negra. E todas as características da própria etnia, da própria raça negra, né? Afrodescendente, vão estar marcadas, acompanham a genética dos pais, mas esses traços faciais eles vão acompanhar. Então, são bem característicos na síndrome de Down. São traços bastante característicos, né? Por isso eu tenho a foto aqui. Uma segunda síndrome que a gente vai ver é a síndrome de Edwards, né? Que trata-se da trissomia do cromossomo de número 18, se eu não me engano. Deixa eu observar isso. Na apostila não dá pra gente ler. Isso, é o 18 mesmo. Então, trata-se da trissomia do cromossomo 18. Tal como na síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, na síndrome de Edwards a trissomia do cromossomo 18. Apresenta uma série de características, também de formação, pescoço mais curto, pé mais curto, e uma série de características comportamentais também, que são importantes que vocês observem, sobretudo
Nessa síndrome, eu tenho mais agravamento de saúde, né? Então, é uma síndrome congênita grave, a síndrome de Edwards, e a expectativa de vida ela é bem mais baixa, diferente da síndrome de Down, que a criança ela pode ter uma vida razoavelmente boa, né, normal. A síndrome de Edwards, por conta das complicações genéticas, eu vou ter uma expectativa de vida bastante reduzida e eu tenho alterações comportamentais mais graves, né? Realmente, déficit cognitivo mais grave, atraso cognitivo mais grave. Então, nesses casos, vocês vão trabalhar com essa síndrome se vocês forem para a área da educação especial, do cuidado especial, né, de crianças especiais. Na síndrome de Down, vocês vão se deparar com crianças no consultório de forma bastante recorrente. Não apenas se vocês forem para educação especial, né? Já a síndrome de Edwards, não. Se vocês forem para o hospital, isso é mais incidente. E por fim, a síndrome de Patau, que trata-se da trissomia do cromossomo 13, né? O cromossomo 13 ele está apresentado 3 vezes e o resultado é semelhantemente grave à síndrome de Edwards, né? Tendo inclusive crianças que vão apresentar malformações múltiplas e inclusive nos sistemas sensoriais, né? Então podem ser crianças que apresentam cegueira ou surdez, né? A expectativa de vida também fica rebaixada por conta disso. E tanto na síndrome de Edwards como na síndrome de Patau, é bem recorrente que ocorra aborto espontâneo e também falecimento da criança ainda na fase da primeira infância, entre 0 e 3 anos de idade, né? Então, essas 3 síndromes são as 3 síndromes principais que vocês vão precisar estudar com relação ao tipo de genética numérica, né? Que é quando ocorre a trissomia de determinado cromossomo. No 21 na síndrome de Down, no 18 na síndrome de Edwards e no 13 na síndrome de Patau, né? Ainda nessa mesma aula, da unidade 4, a gente vai ter algumas anomalias autossômicas do tipo estruturais, que é quando não ocorre o número alterado, né? Não ocorre a trissomia, mas ocorre determinadas quebras no DNA em partes características, né? Então, um pedacinho do DNA ele rompe, ele se quebra, ele é perdido e, portanto, ele não consegue estabelecer depois a síntese de proteínas adequada, a formação adequada. Também nesse caso, quando ocorre a quebra do material genético, na maior parte dos casos é fatal, mas em alguns casos, quando ocorre essa quebra, ocasiona em síndromes específicas. Dentre elas, a gente vai ver a síndrome do miado de gato, né? Que é chamada também de síndrome Cray-Duchet. E vocês podem, desculpa, eu não sei se a pronúncia é essa exatamente, acho que é uma pronúncia francesa, não sei como é, eu falei chat também como se fosse em inglês, mas não deve ser, né? Provavelmente é miado do gato, em outro idioma. Mas ela tem esse nome exatamente porque o choro do bebê recém-nascido se assemelha a um miado de gato, como uma das ocorrências das malformações. Ele está nas cordas vocais, né, na traqueia e no pescoço, de forma geral. A criança ela não consegue sustentar a corda vocal, não consegue funcionar durante o choro, né? Então ela chora um pouquinho e o choro decai. Ela não tem aquela sustentação da musculatura, né? Então o choro fica assemelhado com o miado de um gatinho pequeno. Então ela chora um pouquinho e o som desaparece. Tem vídeo no YouTube, vocês podem acompanhar. Aqui na nossa aula online não tem como eu passar o som do vídeo para vocês, mas vocês conseguem ver isso no YouTube, né? Do meado do gato. É bem característico por conta do choro do bebezinho recém-nascido. Ele também vai ter uma série de comprometimentos
biológicos com relação à saúde, algumas alterações corporais bem marcadas, né? Dentre elas, o padrão do rosto, que é bem marcado o padrão do rosto com queixo saliente, as orelhas mais salientes, eventualmente a parte dos dentes incisivos de cima, né, são bem marcados, e o nariz também, né, o padrão da abóbora craniana também é bem marcada, né, e aí você consegue observar, não tão marcado assim quanto a característica da síndrome de Down, mas ainda assim é essa demarcação. São crianças viáveis, então elas vão precisar fazer uma série de acompanhamentos médicos, né? Às vezes até de reparação cirúrgica de determinadas malformações, e são crianças que vão apresentar alguns traços comportamentais, né? Muito marcados. Então, por exemplo, rebaixamento cognitivo e intelectual. Então, nesse caso, para quem for na educação especial, também vai lidar com essa síndrome, né? Síndrome do meado do gato. Ela é mais incidente em homens do que em mulheres, né? Uma pequena incidência a mais nos homens do que nas mulheres. E aí, eu acho que a apostila não traz outro tipo de síndrome, mas dessas síndromes congênitas, o que vocês precisam se lembrar é o seguinte: três delas apresentadas nessa aula remetem a situações de condições numéricas, né? Que é quando o número do material genético ele é alterado, e uma delas, a condição estrutural, que é quando a estrutura do material genético é alterada. Então, a produção da síntese proteica, ela vai estar alterada também. E o resultado é a síndrome, né? E aí, no nosso consultório de psicologia, a gente vai acabar lidando sobretudo com essas crianças, né? Mas também adultos, sobretudo na síndrome de Down, né? Na síndrome de Down, eu vou lidar com adultos, a síndrome de Down, no nosso consultório de psicologia, dado vista essa questão comportamental. É muito importante entender que, além do aspecto do déficit de aprendizagem, essas crianças possuem um universo humano que é característico da própria idade, né? Então, uma criança com síndrome de Down, ela vai entender a rejeição pelos pares, ela vai trazer na temática dela o assunto do bullying, que eventualmente ela pode sofrer, como qualquer outra criança. Ela pode, inclusive, não ter a situação do bullying e ser uma criança ativa e ter muitos amigos. Então, é muito importante que eu não tenha nenhum tipo de preconceito no sentido de pré-estabelecer as temáticas ao tratar a criança com a síndrome, né? Porque cada universo humano é um universo próprio. Além dessa situação incidente relacionada à aprendizagem, as crianças e depois os jovens, os adultos, vão ter uma temática humana bem característica da idade. Então, se eu atendo um mocinho, né, um adolescente com Down, é bem comum que ele esteja interessado em relacionamentos amorosos, é bem comum que ele esteja interessado em namoro, então eu preciso abordar essa temática. Nos adultos, é bem comum que ele esteja interessado numa carreira profissional, no desenvolvimento de habilidades da faculdade, ainda nas relações amorosas, que são as temáticas mesmo da vida adulta, né? Então, nesses casos, é muito importante que eu preserve na minha clínica psicológica a humanidade da pessoa, que eu não a veja pelo rótulo da síndrome, né? É óbvio, eu não vou desqualificar as necessidades especiais, elas estão presentes, mas eu não posso apenas olhar a criança apenas por essa necessidade especial, mas eu tenho que olhar para além da necessidade e para além da síndrome, né? Preciso entendê-la como ser humano. E aí é muito importante que eu veja exatamente as relações humanas que estão presentes, a depender da idade, do sexo, dos interesses. Então, eu preciso ter esse olhar mais humanizado, mais humanizante, né, no meu consultório. Quem se interessar pela área de acompanhamento de educação especial, desenvolvimento atípico, com certeza vai precisar lidar com essas síndromes
em algum momento do curso, né? Quem pretende trabalhar em alguma instituição como a PAI, por exemplo, precisa saber dessas coisas. Então, eu recomendo que vocês tenham a autonomia, tenham o protagonismo de procurar mais a respeito. Para a nossa matéria, a gente precisa focar nessa questão mais psicobiológica, entender os movimentos biológicos, tal, né? Mas existe um universo psicológico além disso. Então, hoje eu encerrei a sessão 2 com vocês e dei início à terceira sessão, né? Que seria a terceira unidade, sessão número 1, né? Desculpa, terceira sessão não. Terceira unidade, sessão número 1. Então, para vocês estudarem lá na apostila, o que vocês precisam considerar? Que nós já encerramos a primeira parte da apostila e nós estamos na terceira parte agora. Encerramos a primeira e a segunda parte e estamos na terceira parte. A apostila é curta, então a leitura dela é fácil, proporcionalmente, né? Vocês vão reparar que cada aula é organizada de 10 em 10 páginas. Então, da primeira unidade eu tenho 40 páginas. É razoavelmente fácil fazer essa leitura, né? Então, vocês acompanhem, por favor, a segunda unidade, façam resumos, estudem ela e já antecipem a unidade 3 para que nas próximas aulas a gente possa encerrar ela e dar início à unidade 4, né? Então, o foco de estudo de vocês está em nivelar as aulas até essa aula aqui, da sessão 3.1. Precisam acompanhar essas aulas aqui, ó. Eu peço que vocês anotem as dúvidas, para que na próxima aula vocês possam me trazer eventual dúvida, sobretudo com relação às condições bioquímicas, ao quadro de Punnett, às relações genéticas. Anotem essas dúvidas todas e a gente vai conversando, tá? Não deixem acumular. Como a gente está nesse momento online, eu não tenho mais uma relação tão próxima com vocês, então, assim, sintam-se à vontade para usar os meios de comunicação. O que eu peço é que vocês usem não mensagens privadas para mim, mas as mensagens nos grupos, porque a dúvida de vocês ela pode ajudar o colega. Então, vocês podem usar o grupo do WhatsApp. Vocês podem também usar o grupo do AVA, mandar mensagens pelo AVA, que é a nossa comunicação oficial. E, eventualmente, podem mandar algo por e-mail também. Mas eu preferiria que vocês utilizassem o grupo da disciplina para resolução de dúvidas, exatamente para que a gente tenha uma espécie de fórum, né? Vocês têm também o fórum virtual com a tutora, né, com o tutor. E esse fórum virtual também pode ser utilizado como central assim, de estudo e solução de dúvidas. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar, porque senão eu vou adiantando muito o assunto e depois tem muita matéria para vocês estudarem. Hoje a gente para aqui na sessão 3.1, né? E nas próximas aulas eu vou adiantando um pouco mais para a gente nivelar com o tempo corrido. Tudo bem? Por hoje, tudo bem? Ok, professor, obrigada. Tudo bem, Nada. professor. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia. Dia. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau.